Olá, iluminados! Eu sou o Beto da Ilunato. Esse é o curso de iluminação 2.0 quarentena. Essa é a penúltima aula. Nós vamos falar sobre ambientes comerciais, ambientes públicos. Eu vou falar de academia, supermercado e igreja. Lembrando, se tiver algum outro ambiente que você queira que eu faça vídeo, a gente tem os vídeos livres fora do curso que a gente pode super falar. Então já deixa um comentário e vamos falar de academia. Então, aqui a gente tem uma proposta de academia. O que acontece? Normalmente é usado luminária comercial, luminária de loja, luminária usada em escritório. É a solução mais em conta. Você faz uma luz homogênea, pega uma luz geral de enchimento, ok. Só que sempre se busca a luz que você precisa é mais ou menos essa, um nível de enchimento de 300 lux. Mas a gente sempre tem o desafio de buscar uma luminária diferente, que não dê essa cara de escritório, que conte uma história, né? A academia geralmente ela tem uma proposta, ela tem trabalhar com tons de alguma forma, você quer criar uma atmosfera que diga alguma coisa. Então, em cima disso é que a gente vai pensar uma luz. Então, não tem uma fórmula pronta. Vou trazer alguns projetos para a gente pensar. Então, olha que legal esse daqui. A gente tem essa estrutura, né, colmeia da laje, e foi feita uma luminária preta. É um painel, né, um painel de 62 por 62 de luz difusa, mas ele casou com essa arquitetura, ele tem um acabamento preto que fala com a linguagem do restante aqui da academia. A que seria o mais convencional. Trabalhar com luminária compacta pode? Pode, é a solução mais baratinha que tem, só que você precisa de uma quantidade grande, vira aquele forro carregado. E tem soluções muito melhores. Se você trabalhasse aqui com perfis, se você fizesse algum desenho nesse forro, algum desnível para encaixar essa iluminação, por exemplo aqui. Isso é muito legal. Você tem que considerar que a academia tem alguns equipamentos que as pessoas ficam olhando para o teto, elas fazem deitadas. E é muito incômodo você ter uma luminária bem no teu campo visual, né? Porque quando você está se relacionando aqui, a luminária está aqui em cima, você não está olhando para a luminária. Você até, eventualmente, pode olhar, mas você vai ver o teu plano visual, as luminárias estão um pouco mais distantes. A luminária que está próxima, que vai te ofuscar, quando você está deitado, você tem essa visão. Então, se você tem um sistema indireto, você não precisa necessariamente de tanta luz. Você precisa ter um nível de luz que você possa enxergar aqueles equipamentos, ler alguma coisa para seguir uma orientação, né? Mas é diferente do escritório que você vai trabalhar lá o dia todo. Então você pode ter uma luz mais criativa, um pouco de luz e sombra, aí vai depender do conceito. Ó, aqui, uma proposta que tem sido muito usada, né? Se trabalhar com spotlight, concreto, até um nível de luminância mais baixo, fica bem bonito, fica uma luz marcada. Eu acho que funcionou super aqui, mas, por exemplo, nesse caso, que você tem um pé direito baixo, você vem só com o spotlight, a probabilidade de você ter um ofuscamento é muito grande. Então, precisa saber muito bem onde você está direcionando isso. Né? Imagina que esse equipamento aqui, a pessoa fique deitada em algum momento. Isso aqui vai ser muito ruim, você ter um spot, que é uma luz pequena, concentrada ali. Né? Por exemplo, aqui, ó, esses colchonetes aqui. Então, você cria manchas. Com conceito é legal, se você tiver o que destacar, né? Jogar esses spotlights para ressaltar coisas bonitas, às vezes você tem alguns elementos, tem um pouquinho de mistura, talvez, né? De uma luz difuso, uma luz de enchimento com um pouco menos de spotlight, nesse caso de um pé direito mais baixo, pode ser uma saída, iluminação difusa. Vamos falar de supermercado. Vamos trabalhar sempre no sentido do corredor, né? Então, se os corredores são nesse sentido, as luminárias são nesse sentido. Cada vez mais hoje tem se usado sistemas lineares e tem umas luminárias muito bacanas desenhadas para isso, que elas jogam a luz. É como se fosse uma luminária simétrica que joga a luz só para um determinado lado, para dar um banho de luz aqui no produto, não no centro, que não há necessidade, que só a luz que rebate aqui já faz a luz de enchimento. Porém, você tem luminárias que são, eu não posso dizer que elas são assimétricas, porque elas são simétricas, elas jogam a luz
para os dois lados, porém seriam como se equivalente a duas luminárias assimétricas juntas. Né? Então você tem esse direcionamento da luz nas gôndolas e menos até na circulação. Você cria uma gôndola mais destacada. E aí tem é muito grande esse universo. Então, por exemplo, você tem supermercados que tem pé direito de 8 metros e tal. Então você precisa ter um complemento de iluminação já incorporado aqui nos equipamentos. Não dá para você fazer isso do teto e ter o produto tão aceso. Outra possibilidade, esses sistemas, né? Esses sistemas aí você não está trabalhando em função do direcionamento dos corredores. É uma luz geral para toda a peça, todo o ambiente. Mas é um desenho muito bonito, né? Você vai criando esses módulos. Aqui você tem um outro pé direito com um pouco de spotlight e geral no mesmo sistema. Quando você fala essa parte de hortifruti, é um ponto muito importante, porque, lógico, você está falando do ambiente muito grande, você tem que ter eficiência energética, você tem que ter um sistema que não é uma luminária, você vai comprar 200 peças, 300 peças, então o custo fica muito alto. Então, especificamente nessas áreas dos legumes e das frutas, as pessoas, a luz é um fator que tem um poder muito grande na decisão da compra, né? Porque se ela vê aquela fruta com uma cor mais, principalmente saturado, vermelho mais vermelho, o amarelo mais amarelo, você tem que ter uma fonte com alto índice de produção de cor para conseguir esse resultado. Você tem um resultado de venda em função de uma boa iluminação, que vai deixar aquela fruta mais bonita. Porém, é um sistema muito mais caro do que o convencional. Então, às vezes, nessas áreas, vale a pena fazer um complemento, né, de iluminação, como aqui a gente tem esse sistema com esses brises, com essas ripinhas de madeira com uma luz difusa e em cima os spotzinhos com IC de 90 para deixar essa parte aqui mais chamativa, mais vistosa. E não é só a questão do índice de reprodução de cor. Hoje a gente tem os LEDs dedicados. Então eles formulam um espectro específico para uma aplicação. Por exemplo, tem LEDs que são para iluminar peixe. O que ele vai fazer? Ele vai deixar, quando geralmente você põe o peixe em cima do gelo, então aquele gelo fica extremamente branco. E ele é rico em azul e verde, que é geralmente o tom que vai esse tipo de produto. E ele vai saltar, então ele deixa o branco muito branco e esses tons eles são ressaltados. Tem LEDs dedicados a pães, né? Esse tom do pão. O pão fica muito mais bonito. LED para carne, né? Que tem esse vermelho, ele força, né, esse vermelho. LEDs para flores, né, que eu acho que pode ser usado para legumes, que ele vai mais para os tons quentes. E aí você fazer um trabalho de valorização desses produtos. E aqui nós temos a questão de spotlight, né, nesse corredor principal. É lógico que é uma relação muito complicada. Quando você fala de um supermercado que tem uma dinâmica de família, de carrinho, de criança, você não pode fazer uma coisa contrastada com luz e sombra, etc, etc. Você precisa ter uma luz geral, para todos os lados você ter luz, um ambiente claro, um ambiente grande, um ambiente alto. Porém, você pode, pelo menos nesse corredor principal, complementar com alguma coisa de spotlight para dar um pouco de brilho, dar um pouco de estímulo, né, de chamar a atenção para alguns produtos, que geralmente são produtos que estão em destaque. Então, seria uma saída, porque realmente eu acho complicado você fazer spotlight. A não ser que você fale, é um supermercadinho de charme, de coisinhas muito especiais, com vinhos, com não sei o quê, e aí você trabalha com spotlightzinho, é quase uma boutique. Quando você vai para uma coisa dessa dimensão, é um pouco complexo você ter esse trabalho de iluminação. Eu acho que você pode mesclar, você pode usar um pouco de spotlight, né? Em alguns pontos, ou uma coisinha menor, se trabalhar com peças decorativas também, dependendo da escala, isso pode ter algum sentido. E agora nós vamos para outro lado completamente diferente, que é a iluminação de igreja. É que eu peguei o que mais me demandam, então eu juntei aqui porque é um vídeo curtinho, né, de quarentena. Então vamos fazer esse de iluminação de espaços públicos, né?
Iluminação de igreja. Gente, isso seria um curso inteiro, acho que nem teria tanta coisa para falar e tem. Porque o que acontece? A gente tem que pensar, primeiro, tem igrejas que seguem uma linha mais de show. Isso eu já fiz algumas. Que você tem um tratamento de show, com movie light, com backlight, com iluminação de cenário. E você realmente tem show lá. Então, iluminação de show, ponto. Você tem igrejas que são mais contemporâneas e mais... que você vai trabalhar um pouco mais com a arquitetura, porque tem muitas que são um galpão, que não tem arquitetura para você ressaltar naquilo, né? Então, aí você vai para essa linguagem, né? De buscar fazer esse efeito coroa, né? Um contraluz de uma imagem, uma cruz que tem uma luz, esse efeito aqui em volta. Trabalhar com spotlight é sempre altura alta, tem que ser spotlight de ângulo fechado, se você quer realmente destacar alguma coisa. Ou não, aí nesse caso você pode trabalhar com o spotlight, como no geral, você tem um pé direito super alto que vai abrir, e esse tem uma coisinha de dimensão reduzida. O que eu sempre penso é o seguinte, você tem um ambiente que não é exatamente um teatro. Eu percebo que a diferença é que você tem alguns momentos que existem leitura. Então você tem que pensar que tem que ter uma luz que permita a leitura de alguma coisa. Então, lógico, o sonho é algo dimerizável, sistemas que você possa em algum momento aumentar essa luz e ter aí 300 lux nessa, onde está o público, os fiéis, enfim, o nome. Cada segmento aí vai trabalhar com um nome e ter uma luz um pouco mais elevada nesse altar, né? E como que a gente busca desenho nisso, né? Então aqui a gente tem uma coisa mais simples. Por exemplo, outro problema. Tem que ter um tratamento acústico, principalmente quando você tem um pé direito baixo. Então você tem esse forro acústico. E mesmo assim é possível você buscar algum desenho. Não, é questionável o conceito, mas é possível você criar desníveis e ter alguma coisa. Porque eu acho que a iluminação de uma igreja, ela tem que ser... Ela não é a luz da razão, ela é a luz da emoção. Então cai naquele negócio, luz da razão, escritório, luz da emoção. Uma residência, um quarto, algo que você queira criar uma atmosfera, que você queira deixar essa pessoa sair dessa realidade, né? Dessa luz difusa, onde você enxerga tudo nitidamente, perfeitamente. Quando você cria essas nuances, você cria sombra, você cria destaque, você dirige esse olhar, você cria uma interferência ali naquela pessoa que está observando de alguma forma com a luz. É possível isso. Então eu acho que a gente tem que partir para essa luz. Porém, pensar que pode existir leitura e muito de acordo do que aquela arquitetura te fornece, né, do que você pode trazer para ela. Então, por exemplo, num ambiente mais... Por exemplo, um ambiente antigo, né? Uma igreja antiga. Então você tem essas luminárias decorativas que muito provavelmente vão deixar um ambiente escuro, porque antigamente se tinha uma limitação de tecnologia, e você não pode colocar então vamos colocar 3.000 lumens, não sei quantas lâmpadas, não. Isso vai ficar ofuscando, isso está no teu campo visual, isso é uma peça decorativa, lá dentro. Você pode fazer o retrofit para o LED, mas mantendo essa questão do fluxo. E como que você faz a complementação? Geralmente esses ambientes têm muitos adornozinhos, muitas cornijas, muitas viguinhas, muitas coisinhas que você pode colocar, né? Tem que ver como é que faz a fixação para não danificar isso. Spots, ou sistemas, ou refletores de faixa aberta, faixa fechada, tal, para dar essa luz de enchimento e principalmente alguns spots para pontuar elementos bonitos. Às vezes você tem imagens, você tem coisas que você pode projetar uma luz. E geralmente, eu já vi, tem uma igreja que era, tipo, é que eu não sei muitos nomes, eu sei que cada parte tem um nome, mas imagina o seguinte, você, daquela parte onde tem a música, que é lá atrás no alto, você colocava
elipsoidal, que são equipamentos que tem uma ótica muito precisa, para iluminar coisas que estavam no altar, assim, a 20, 30 metros de distância, com faca, você fazia aquele recorte, então você não via o equipamento e você viu o efeito da luz. Resumindo, você trabalhar com fachos ultra fechados te permite deixar essa fonte de luz muito distante, onde você não vai ter visão dela e você vai ver o efeito dela, em vez de ter que aplicar uma arandela, uma história ali para conseguir iluminar uma imagem. Então é um recurso usado. Você tem soluções um pouco mais de luz geral, né, que poderia... Tem muito também de igrejas que são televisionadas, que tem que ter uma captação de vídeo, e aí você pode pôr luz. Eu sei que todo mundo vai falar, mas as câmeras cada vez têm mais sensibilidade, etc. Mas é um estúdio de televisão. Trate como um estúdio de televisão. Coloque 1.000, 2.000 luz para todo lado, lava aquilo. Aí você fala, como é que cria desenho? Aí você tem que vir com equipamento de iluminação profissional para você conseguir ter contraste e fazer iluminação do cenário e tal. Que aí já é uma luz de estúdio mesmo, para captação de vídeo. E também trabalhar com iluminação natural. Então é muito difícil eu dar uma receita de bolo de iluminação de igreja, porque primeiro que a receita de bolo para iluminação seria terrível dar. A gente tem que entender milhões de variáveis da história, como que é esse processo, né? Porque é muito diferente, as arquiteturas são muito diferentes, o processo lá da cerimônia tem diferenças muito grandes entre os diversos tipos, então a gente tem que entender tudo isso para poder chegar a um resultado de luz ou alguma solução. Espero poder não ter confundido. Clica nessa lâmpadazinha para se inscrever no canal, porque a última aula vai ser muito boa. Cálculo luminotécnico, vamos aprender semana que vem. Clica na lâmpada, clica no sininho para receber a notificação, para receber o videozinho que eu vou postar semana que vem de cálculo. O joinha para me ajudar, comentário se ficou dúvida, com certeza faltou milhão. Beto, eu quero saber de farmácia, eu quero saber de... Não sei, o que você quer saber? Deixa aqui no comentário para poder gravar vídeo, tá bom? Lembrando que luminárias, entrega frete grátis pro Brasil todo, 6 vezes sem juros, 2 anos de garantia, na www.ilunato.com.br. Temos soluções das mais diversas para todas essas aplicações, que são muitas variações, como a Ilunato tem muitas variações, é o lugar certo para você achar a sua luminária, a gente dá todo o suporte que você precisa no seu projeto. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.